E quando a gente fala de gentileza, a gente sempre lembra das pessoas que mais precisam. E eu tô falando de gentileza porque a gente está recebendo aqui o Frei Diego Martins Bastos. Ele é da Congregação dos Irmãos dos Pobres de São Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado, Camila, Padre Ulisses, bom dia, aos que nos Frei. acompanham em casa também. Então, é tão importante, não é, Camila, quando a gente percebe que nessas necessidades todas da sociedade, ao longo de toda a história da igreja, né, o Espírito Santo foi suscitando essa vocação, né, de ir ao encontro dessas necessidades, né? E essa família bonita chamada família franciscana é uma dessas famílias que se dobra e se inclina sobre aqueles que mais precisam. Frei, conte um pouquinho para nós a missão, o carisma que vocês têm aí como irmãos dos pobres de São Francisco de Assis, né? Então, Padre Ulisses, eu estava falando um pouquinho da minha congregação. Sim. Antes de chegar aqui. Nós nascemos na Alemanha. Nosso fundador, ele era educador, trabalhava com meninos Sim. carentes da sua cidade, na cidade de Aachen, na Alemanha. E aí nós viemos para o Brasil, depois Sei. dessa fundação, e os irmãos vieram da Alemanha para cá. E começaram, na época, orfanatos. Já há muitos anos, Frei? Sim, no Brasil desde a década de 30. Nossa. Nós viemos para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Guará, de Guará nós fomos para Pinda. Quase 90 anos. Então. Tem bastante tempo. Tem. Então é um trabalho que começou muito grandioso. Nós tínhamos 3 casas em Pinda de acolhida. Então eram muitos jovens, muitos meninos que moravam lá. Era o sistema de orfanato, né? Sei, acolhendo jovens Isso. sem pais, né? Isso. É muito importante como que a igreja conseguiu levar em frente sempre aquilo que muitas vezes os governos descuidavam, né? Lá vinha Exatamente. essa vocação. E é uma vocação de irmãos, né? Não é de sacerdotes, não, irmãos. Nossa congregação começou para irmãos. Sim. E agora, com o tempo, com o passar, com as mudanças, né? Sim. Nós nos abrimos também ao sacerdócio. Eu sou padre, Sei. moro com mais 3 padres da minha comunidade. Sei, né? Mas eu acho que é importante que a congregação sempre nasce assim, com uma fidelidade missionária, Sim. né? De serviço a ser feito. E se para esse serviço precisa ser padre também, a gente se ordena padre, né? Verdade, é uma consequência, É uma né? consequência, mas De nem acordo sempre com a é missão. necessário. Basta uma consagração da vida, Isso uma mesmo. dedicação total a uma missão para que a vida consagrada tenha sentido. E conte para nós, você tem aqui um lar São Judas Tadeu. O que é esse lar, Frei? O Lar São Judas Tadeu, eu sou suspeito de falar, não só Sim. porque eu moro lá, mas porque eu fui aluno da obra. Não diga. Eu frequentei essa obra em 1995, ainda criança. Sei. Minha mãe me colocou no Lar São Judas. Então, continuando aquilo que o nosso fundador fazia na Alemanha, nós Sei. viemos para o Brasil. Hoje é uma casa que atende mais ou menos 110 meninos, crianças. Nossa. E é um trabalho contraturno. Então, as crianças frequentam a escola, elas precisam estar matriculadas em uma escola. A gente tem até algumas fotos aí, Frei. Pode ir falando, mas só para o pessoal de casa Tá. saber que nós estamos acompanhando as Isso. fotos do trabalho de vocês. São as nossas crianças. É um trabalho contraturno. Então, criança que estuda de manhã na escola, nós temos uma Kombi que vai na porta da escola, busca, e eles fazem 2 refeições depois quando chegam na nossa casa. Olha, Sim, bastante criança. bastante E criança e esse bastante lar- comida, então. Bastante comida. E muitos deles fazem... A única refeição que fazem é em casa, na nossa casa, no né? lar. É. E esse lar fica na cidade de Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. E como que é essa estrutura? Quantas pessoas vocês têm lá? São voluntários, são colaboradores? Nós temos um quadro de colaboradores, uns 10 colaboradores. Infelizmente, a gente não conseguiu trabalhar com voluntários, porque como é um trabalho tão delicado, né, muitas pessoas querem ajudar. Nós acolhíamos voluntários, mas depois de um certo tempo, eles desistiam, não apareciam e as crianças sentiam muita falta. Sim. Então, imagino. a gente sempre fala, a gente quer acolher quem vem para ficar, né? Então, as pessoas que abraçam o trabalho na nossa casa, elas precisam permanecer, porque as crianças cobram, sentem falta, elas são carentes em todos os sentidos, né? Em geral, mas elas- principalmente no de No afeto.
Ou seja, elas vêm de famílias pobres, mas também, às vezes, vêm de famílias fragmentadas, né? Sim, Que falta sim. o pai, falta a mãe. O trabalho, na verdade, ele não é só com as crianças, ele é com as famílias, né? Sim. Nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo um trabalho muito próximo com as famílias. Então, nossa assistente social, as pessoas que trabalham lá em casa, a gente vai até as crianças, as famílias visitam a gente, sempre arrumando também alguma palestra, mesmo que online, né? Como a gente está se adaptando agora, mas sempre achando uma maneira de chegar no coração, no cerne da família. Eu acho que você toca num ponto tão importante quando a gente lida com as crianças, né? Porque quase sempre a gente tem aquela preocupação, coitado, não tem comida, não tem alimentação, mas o alimento do afeto é quase tão importante como o pratinho de arroz e feijão, né? Com toda certeza. Tem que estar ali ao Carinho, lado, amor. tem que dar um carinho, uma atenção, porque mais do que nunca elas têm uma carência imensa de poder abraçar alguém, de estar perto de alguém. Isso é muito importante, né? E às vezes é aquilo que fica mais fortemente gravado na experiência da criança. E como é uma casa muito antiga, que muitas pessoas passaram por ela, então muita gente tem vontade de ajudar. O nosso Sim. povo é um povo muito generoso. Sei. Nossa casa tem muita gratidão ao povo de Pinda. E sempre quando alguém fala, Frei, eu quero doar uma cesta básica, eu quero doar um alimento, um produto de higiene, de limpeza, eu sempre falo, é muito válido, é muito bom, mas se você puder, visite a nossa casa, venha conhecer as nossas crianças, para que você não seja apenas um colaborador do lar, mas que esse trabalho, que essa ajuda tenha um nome. Eu estou ajudando aquela casa, mas eu conheço aquela criança, aquela outra criança. E aquela criança me conhece também, tem um né? rosto. E elas se apegam facilmente às visitas, né? Qual é a faixa etária, Frei, das crianças que participam das atividades do lar? São crianças de 6 a 15 anos. E lá as crianças não moram, é bom a gente Não, reforçar não. isso. É só no contraturno escolar. É um serviço de convivência, né? Sim. Então, elas moram com os pais, com os responsáveis e vão até a nossa casa. Nós temos uma Kombi que busca eles. Sei. E ali recebe também uma complementação no estudo, nas tarefas que tem que fazer. Sim, na verdade o nosso trabalho é com esporte, é com lazer, a gente tem a piscina na casa. Olha! Que legal. Nossa, a piscina é disputadíssima. Então é natação, há uns anos atrás tinha uma equipe que trabalhava com informática com eles, tem aula de dança, tem uma sala de fantasias, assim, que eles fazem teatro também, ligado à arte, lazer, sei. esporte. Mas isso é atraente para a criança toda a vida, não? Nossa. Eles sentem falta agora que eles não estão indo até a nossa casa. Então, muitos vão buscar a cesta básica, a gente leva, eles falam que vontade de voltar para o lar, que saudade. Então, é muito gostoso, né? É muito gostoso, isso marca o coração deles demais. Ô Frei, e essa gentileza que vocês fazem com as crianças, que acaba se estendendo para as famílias, vocês percebem que isso também se estende para outras pessoas? As crianças aprendem também a retribuir com outras pessoas? O que vocês percebem? São os valores, né? Na verdade, eu digo que nós lá na nossa casa, a gente diz que não somos nós quem fazemos por eles, são eles que fazem pela gente. Porque eles ensinam tanto, são tão generosos, tão carinhosos, e quando a gente cresce e se torna adulto, vai ficando muito formal, muito fechado, muito sério, e as crianças desmontam a gente, né, dessa seriedade, com a simplicidade, o carinho verdadeiro e desinteressado delas. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso, a importância da gratidão, do carinho, do afeto, de agradecer mesmo as pessoas. A gente recebe muita ajuda nesse sentido. Então, há uns anos atrás, eu me recordo que eu levava algumas crianças para a gente buscar os pães que elas faziam refeição. E eu dizia, agradeça as pessoas que ajudam. E, nossa, sempre quando eles vêm, até fica um pouco exagerado. Obrigado o tempo todo. Mas eu acho que é melhor pecar pelo exagero nesse sentido. Né? Da gratidão, da educação, do carinho, do sorriso mesmo. É sempre válido. Acho que vocês criam para as crianças, entendem, uma experiência bonita, né? De convivência, de estar ali em grupo, de imediatamente começar a desenvolver certas atitudes que são importantes, principalmente essa da gratidão e depois da colaboração. Eu achei muito bonito que você falou, eu frequentei lá e depois me consagrei para trabalhar lá. Como é que vai essa questão de vocação atualmente para que jovens possam dizer, olha, eu quero fazer da minha vida uma missão de serviço ao irmão?
Eu creio que é o testemunho, né? A presença. Sim. Estar presente desperta no outro aquele desejo, aquela admiração. Sei. Quem trabalha com comunicação, assiste um apresentador na televisão desde criança, nossa, será que um dia eu vou estar ali? Né? Vai despertando. E a criança que vai convivendo com um religioso, que está acessível, que não está distante, como o Papa Francisco tanto fala, né? Dos pastores que têm cheiro da sua ovelha. Então, quando você convive com as crianças, conversa, brinca, canta, reza, elas vão se encantando e vão percebendo, nossa, mas ser religioso, ser um franciscano, ser um frei, que legal, eles são legais, isso é bom. E desperta, às vezes, o desejo. Desperta, com certeza. Que bom, viu? É. Isso eu acho que é muito importante, como também, como você diz assim, em geral a sociedade é aquele grupo que serve de apoio, né? Tá sempre ali ajudando, porque são dessas coisas que eu acho, viu, Camila? Se o nosso país, desde o início, não houvesse, sabe, esse serviço de suplência, aquilo que o Estado é incapaz de fazer na formação, em tudo isso, nós teríamos, assim, um país com problemas muito maiores do que aqueles que nós temos, né? Com certeza, é a formação social, a dimensão social das famílias. Como você estava falando, Frei, essa dimensão se estende, né? Então, o alimento que a criança não tem em casa, ela tem no lar. Então, é uma boca a menos para comer em casa, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é um problema que vocês resolvem que seria de responsabilidade do Estado, não é isso? Sim, é bem difícil isso, né? Saber Sim. que uma criança não tem que comer em casa. Que um tempo atrás, antes da pandemia começar, então uma das nossas crianças sentadas ali no nosso refeitório, na hora do café da tarde não queria comer. Ela estava com uns 2 pães no pratinho dela. E aí eu perguntei, não vai comer? Não está com fome hoje? Não, Frei, eu estou guardando para levar para minha irmã, porque em casa não tem. Olha. Então eles têm uma sensibilidade natural por perceber o sofrimento do outro, do irmão, do amigo da rua. Então a necessidade que eles têm de querer ajudar é muito forte. E aí acaba gerando isso. Eu acredito que isso também, né, Padre Ulisses e Frei, que a criança ela tem a sensibilidade, mas com o passar dos anos, acredito que quando a gente vai ficando adulto, muitas vezes a gente perde essa sensibilidade. E o importante de se trabalhar com a formação social humana da criança é para que ela passe os anos tendo essa visão, né, essa sensibilidade, cresça um adulto diferente, pensando no outro, né? Pois é, o que mais faz falta, né? Exatamente, né? Se houvesse, assim, letras garrafais imensas, essa palavrinha partilha, e a gente pudesse inserir na corrente sanguínea, no coração de todo mundo, o mundo seria diferente, né, Frei? É a partilha. Eu acho muito bonita, a criança é capaz de dividir até uma balinha que já está na boca, ela divide a metade para dar para outra. Se eu vi demais acontecer a capacidade de poder dividir um pedacinho de pão, alguma coisinha. E é isso que falta muitas vezes na educação de muita gente. Há um egoísmo, isso é meu, né? E mais ainda agora que nós temos celulares, né? A briga para... É tão gostoso, precisa saber partilhar. Olha, Frei, é uma vocação muito bonita, viu? Deus continue abençoando vocês, também com vocações, Padre, né? amém. E que não falte esse apoio de outras pessoas que participam do carisma de vocês. Deus seja louvado pelos franciscanos, Deus seja louvado aí por esses irmãos dos pobres de São Francisco de Assis. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Obrigado, Camila, Obrigada. pela oportunidade em estar aqui. Obrigado você de casa que nos acompanhou, que acompanha, né, e conhecer um pouquinho também do nosso trabalho. Isso, e se quiser ajudar você, já está lá escrito, não é mesmo? Está lá escrito direitinho, dando contato para que você possa ajudar uma obra que, evidentemente, faz a gente um dia estar à direita de Jesus. Venha bendito de meu Pai, eu estava com fome, eu estava carente e você me acudiu. Obrigada, viu, Frei, por partilhar conosco o trabalho de vocês. Obrigado a vocês. Se você aí de casa quiser conhecer o trabalho do lar, o endereço está aí na tela, Instagram, telefone, contato, é só acionar o contato aí para poder ajudar e colaborar de alguma maneira.